Hoje no Quarta Capa vamos conhecer a Academia Transliterária, um coletivo de Belo Horizonte que propõe a inclusão de transgêneros na literatura, cultura e arte. A primeira academia trans do Brasil foi criada para dar voz aos transexuais e para permitir que eles mostrem todo o seu talento. E mais, no Por Trás da História, Mia Couto, um dos maiores escritores africanos. E também vamos conhecer os versos livres de Vênus Stradioto. Começa agora o Quarta Capa. Autor de gêneros como tragédia, comédia, a épica, a lírica, meados do século conto e a XX no fábula. Brasil. A obra informa não só sobre temas de abrangência geral, como mito e realidade, mas também sobre assuntos específicos. Alcançadas pela escritura. Fernando Pessoa, Guimarães Rosa. Nascida e criada para ser o que esperam que eu seja, não o que eu espero de mim mesma. Ela, ele e quanto a nós, assassinadas aos 35 por essa sociedade algoz. Traveco, boneca, bandida, puta, marginal, híbrida, sobrevivendo hoje, outro dia, nessa sociedade que me mata, que me repudia. Nós somos um coletivo independente de artistas da população travesti, transexual, transgênero e também pessoas cisgêneras. Nosso coletivo surgiu dentro do Transveste, que é um cursinho pré-vestibular voltado para essa população e lá a gente sentiu a necessidade de trabalhar com a arte e com a cultura enquanto mecanismos também de transformação social e de inclusão da nossa população que é marginalizada e tudo mais. E aí a Transliterária passou por uma série de processos, né? A gente passou pelo processo das oficinas de verão, que foi um momento de capacitação e de multiplicação de diversas linguagens da arte, tanto da dança, do teatro, do canto, das artes visuais, da história da arte. E aí a academia hoje, ela está tomando uma outra força, que é a de ser um espaço de ateliê aberto, de criação coletiva entre pessoas, artistas, não artistas, trans e cis. O propósito da academia é encontrar as pessoas trans artistas mesmo, assim. Quantas pessoas trans você vê em televisão fazendo novela? Quantas pessoas trans você vê atuando no teatro? Quantas pessoas trans artistas visuais nós temos? São muitas, mas onde elas estão? Qual o lugar de fala que essas pessoas têm? Qual o protagonismo que elas têm dentro da sua profissão enquanto artista? Elas se nomeiam quanto artistas? Podem participar dos cursos e atividades da academia tanto os transgêneros quanto as pessoas cisgêneras, que são aquelas que nasceram em um sexo e se identificam com ele. O coletivo é um espaço aberto onde todos podem contribuir com ideias e com seu próprio conhecimento. A gente já ofereceu várias oficinas de desenho, aquarela, confecção de zines de poesia, teatro, preparação vocal. Teve uma aula também com a Marta Neves, que deu uma aula de história da arte. A gente realizou 2 saraus. O primeiro foi o de inauguração da Transliterária e o segundo foi um sarau com a premiação literária que a gente chamou de Prêmio de Odorim. A gente recebeu nesse edital de premiação textos de pessoas cis, de pessoas trans, e foi interessante que a gente pôde fazer um certo mapeamento, pelo menos em Belo Horizonte, de quem está escrevendo, né? Poesia e prosa a partir desse lugar de fala. A gente começa a ver as pessoas protagonizando suas próprias histórias e as suas próprias artes. Dos 80 participantes de todo o Brasil inscritos no concurso de Adorim, Camila Freire foi uma das ganhadoras, com o conto Previsão do Dia. Márcia não acreditava em astrologia. Só parava para ler essas sessões para rir dos conselhos genéricos que elas sempre traziam. O seu signo era Áries. E o horóscopo daquela semana dizia que ela iria reencontrar um amor antigo e reviver experiências do passado. Ela fala como conheceu a Academia Transliterária e como ficou sabendo do concurso. Eu fiquei sabendo do concurso por uma amiga minha que também frequenta o Clube do Livro, onde eu vou, e ela tem conhecidos na Academia Transliterária. Então ela ficou sabendo do concurso, divulgou no Facebook. E aí eu fiquei sabendo, que interessante, porque eu já tenho um conto sobre esse tema. E aí eu mandei e foi assim. Por anos ela baixou a cabeça e segurou o choro, esperando que xingamentos como aqueles parassem logo.
Eles até paravam, mas começavam outra vez, e outra vez, e outra vez. Mas naquele dia foi diferente. Márcia se encheu de coragem e disse sorrindo: "Oi, pessoal, a outra noite foi ótima. Estou esperando vocês todos aqui no ponto de novo. Até mais." Eu me inspirei numa história que aconteceu quando eu estava na minha primeira graduação, em 2006. Eu estava voltando da faculdade, eu passava por uma rua, que era uma rua que tinha prostitutas e travestis perto da rodoviária. Então tinha várias pessoas assim, eu passava por elas. E um dia tinha uma pessoa trans lá, assim, uma das pessoas estavam se prostituindo lá e passou um ônibus de várias pessoas que ofenderam ela, assim, falaram coisas horríveis. E eu passei pela rua e eu vi que ela abaixou a cabeça. E eu fiquei pensando, nossa, como essas pessoas se acham no direito de ofender uma pessoa aleatória, assim, que não está fazendo nada para elas. E aí eu vi que ela abaixou a cabeça e eu pensei, por que ela abaixou a cabeça? Assim, e se ela não abaixasse a cabeça? Se ela enfrentasse essas pessoas, o que ia acontecer? Já não havia ninguém no ponto quando Márcia voltou, ainda cantando uma das músicas que havia ouvido no carro. Ao descer para conferir se o lugar estava vazio mesmo, o que era estranho para aquele horário, ela foi surpreendida por uma pancada na nuca que a levou ao chão. Depois disso, o mundo exterior havia deixado de existir. Márcia pensou no melhor chocolate da sua caixa, aquele que ela havia deixado justamente para o final. Eu tinha razão, ela se arrependeria de não ter comido. E pensar que aquele horóscopo estava assim, tão certo em tudo. Ou seria esse um final tão previsível que qualquer um seria capaz de acertar? Para muitos transgêneros, o preconceito fecha portas, humilha e impede que eles realizem seus sonhos. A Academia Transliterária quebra esse paradigma e mostra que não importa o sexo ou a identidade de gênero, conhecimento, espaço e voz é para todos. Chegou um momento que as coisas precisam ser faladas, a gente precisa da resistência com a visibilidade, com a ocupação de espaços e com o protagonismo das nossas vozes, porque também já passou da hora da gente mesmo poder falar das nossas experiências, não ter um ator cisgênero fazendo o papel de uma travesti. A gente não quer isso mais, a gente quer poder, na literatura, no teatro, na dança, poder ter a nossa voz escutada, porque somos nós que vivemos a experiência. Naquele lugar, a guerra tinha morto a estrada. Pelos caminhos, só as hienas se arrastavam, focinhando entre cinzas e poeiras. A paisagem se mestiçara de tristezas nunca vistas, em cores que se pegavam à boca. Na verdade, o Miyakoto, pelo tipo de literatura que ele escreve, porque ele tem um alto conhecimento das zonas rurais de Moçambique. E são regiões que preservam um tipo de saber, um tipo de visão do mundo que já não existe quase mais na capital ou nas grandes cidades de Moçambique, e já não existe mais, de certa maneira, nos próprios países de língua portuguesa. Como se caminhar fosse seu único serviço desde que nasceram. Vão para lá de nenhuma parte, dando vindo por não ido, à espera do adiante. Fogem da guerra, dessa guerra que contaminara toda a sua terra. A história começa com um velho e uma criança, quer dizer, ele pega duas pontas da existência, andando por uma estrada completamente devastada pelas guerras civis em Moçambique. Quando cheguei à baía de Mate-Mate, já eu perdera contas das madrugadas. A vila se deitava no abraço da água. Parecia que estava ali mesmo antes de haver mar. Eu acho que só foi possível escrever esse livro porque decorre das observações que ele foi fazendo ao longo da vida no exercício da profissão dele de biólogo. Então, é porque ele conhece muito bem o interior e o modo de vida das pessoas no interior é que ele conseguiu escrever um livro que é assim, um mergulho profundo na realidade rural de Moçambique. Chorais pelos dias de hoje, pois saibam que os dias que virão serão ainda piores. Foi por isso que fizeram essa guerra, para envenenar o ventre do tempo, para que o presente pareça monstros no lugar da esperança. É a terceira vez que eu pego uma pedra no caminho de casa.
e eu sinto que eu posso ser morta ou estuprada. Eles param e eles sabem que eu tô com medo, e aí eu me pergunto, quem te deu esse direito? Quem te deu esse direito de falar assim comigo? Quem você pensar que é pra tentar se aproximar? E se eu ando mais depressa, eles ficam com raiva. O que me deixa pasmo é que na maioria das vezes eu tava de calça. Eu sei quem eu sou e eu saco a manipulação. Eles querem que a gente se sinta mal, só porque a gente chama atenção. A minha roupa não me define, mas todo dia eu sou obrigada a me colocar um limite, seja na minha celulite ou no meu palpite. É um mundo animal, onde mulher morrer mais por agressão do que acidente de trânsito já tá normal. E ainda assim chamam de crime passional, quando na verdade feminicídio acontece a toda hora. Mas quando a mina abre a boca, vocês ignoram? O corpo é meu e ainda assim insistem em rotular. Eu até entendo porque criticam. Eu fui educada para ser aceita e amável. Mas eu não falo só por mim. Eu não confio em ninguém, mas acredito demais em mim. Querem o meu corpo para se distrair e durante muito tempo eu não vi. Minha escola é Badu e eu não tenho vergonha da minha fragilidade. É só usar a inteligência. Não existe feminista porque a empatia não substitui vivência. Meu nome é Vênus, eu tenho 21 anos. Eu só escrevo porque minha professora não desistiu de mim, ela é muito maravilhosa. E ela chama Flavinha, ela era minha professora de poesia. Eu tive uma aula de poesia, de haikai. E aí eu comecei a fazer essa aula, eu achei ela muito doida. E aí depois de um tempo eu comecei a escrever sobre outras coisas, sobre o que eu vivo. Teve uma época que o machismo me incomodou muito na rua, que era uma coisa que eu via o assédio frequentemente, além de acontecer comigo, aconteceu com outras pessoas. E aí me incomodou muito, 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 a ponto de eu querer, falar com as pessoas de uma forma mais artística. E esses foram os meus versos livres. O Quarta Capa fica por aqui. Acompanhe este e outros programas nas nossas redes sociais. Até a próxima! A prova de gêneros como tragédia, comédia, a épica, a lírica, meados do século conto e a XX no fábula. Brasil. A obra informa não só sobre temas de abrangência geral, como mito e realidade, mas também sobre assuntos específicos. Alcançadas pela escritura. Fernando Pessoa, Guimarães Rosa.